Olá, amigo de Ideal Espírita. Bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E antes de a gente começar a leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, eu quero falar algumas coisinhas referentes a algumas colocações que as pessoas estão fazendo em grupos espíritas no Facebook. Eu tenho acompanhado alguns grupos, eu posto esses vídeos em vários grupos que eu sigo e, em oportunidade, eu faço comentários, tentando responder algumas questões que as pessoas colocam. E o capítulo de hoje, ele atende um desses casos, então eu espero que seja de bom proveito. O capítulo é 26, Espíritos Sofredores. Em conversa informal, confrades espíritas trocavam ideias sobre reuniões mediúnicas. Um deles, habituado ao trato com espíritos sofredores, ignorantes de sua condição de desencarnados, comentava bem-humorado: tenho a impressão de estar nessa situação. Bati as botas sem dar-me conta de que já não pertenço ao mundo dos vivos. Em minha casa falo com a esposa e filhas e elas ignoram-me. Até minha sogra, serviçal doméstica e uma cachorrinha não se sensibilizam com meus reclamos. Como resolver esse dilema? Como eu falei, isso é uma questão que eu presenciei num dos grupos de familiares que desencarnam e parecem estar ali junto à família, são percebidos pelos familiares mais sensíveis, mas eles têm a impressão de que esse espírito familiar, a gente tem o título aqui de espíritos sofredores, mas vamos considerar, são espíritos que desencarnaram e desconhecem a situação que se encontram. Eles perambulam pelo ambiente doméstico, tentando falar, né, tentando algum contato com esses familiares e se sentem ignorados e não compreendem o que foi que aconteceu. Então, eles colocam aqui uma conversa numa base de humor, mas também já comentei a respeito, o Richard Simonetti tem essa característica na sua obra de trazer situações comuns do dia a dia que ele tomou conhecimento para discutir à luz da doutrina espírita. Então, ainda na base do humor, alguém ofereceu a solução. Ponha-se diante de um espelho. Se observar sua imagem refletida, tudo bem. Se isso não acontecer, comece a orar. Você engrossou o time dos defuntos. Embora a irreverência de nossos confrades, caro leitor, eles reportam-se a uma situação comum. Espíritos que retornam ao mundo espiritual sem a mínima noção do que aconteceu. Muitos, apegando-se ao lar, acabam irritados e nervosos porque ninguém lhes dá atenção. Não percebem sua invisibilidade ao olhar humano. Não raro perturbam membros da família com suas vibrações indignadas. Aqueles que possuem maior afinidade com o falecido colhem suas vibrações desajustadas e podem até sentir sintomas relacionados com o tipo de enfermidade que o vitimou. Estamos diante do que poderíamos denominar de obsessão pacífica, porquanto não há intencionalidade. Vamos fazer uma pausa aqui, porque várias situações que ele colocou, eu já tive a oportunidade de saber ou presenciar. Realmente, alguns espíritos desencarnam e, assim, eu tenho uma história de que uma pessoa da família, médium, ela soube que um vizinho faleceu, ela soube pela esposa. E a esposa dizia de um certo mal-estar, que ela sentia ali a presença dele. Nisso, essa pessoa
teve um mal-estar súbito, ou seja, de repente ela estava bem, de repente ela começou a sentir um mal-estar e começou a sentir as dores de infarto. E ela perguntou como que aquela pessoa faleceu. Ah, foi por infarto. Ela já, na hora, compreendeu de que aquele espírito estava ali perto, sem saber o que tinha acontecido, e ela estava captando as vibrações dele, inclusive esses sintomas. Isso é muito comum no médium, que a gente chama de incorporação, que esse nome foi depois discutido, porque de fato o espírito não incorpora, ele não entra no corpo do médium, ele se liga, né, aos centros energéticos, mas tem falado de psicofonia, ele não só fala, né? O médium, e eu sou desse tipo, a gente sente, tem as impressões, né, no corpo físico do que sensibilizou, o que aconteceu com o espírito que desencarnou. No caso ali, ela fez uma oração e mentalmente ela buscou essa comunicação. Eu trabalhei em hospital, em UTI de cirurgia cardíaca, e aconteceu isso comigo, e eu entrei na UTI procurando um paciente no seu pós-operatório, e ele não estava. E eu mesma estranhei, procurei, falei, cadê ele? E uma pessoa, de uma forma muito infeliz, disse para mim que ele estava no céu. E eu fiquei tentando imaginar qual departamento do hospital era esse. Até que a ficha caiu. Nisso eu fui para casa, era o último atendimento do dia, e eu comecei a sentir a dor no braço. E eu mentalmente eu conversei com ele também. Falei, olha, eu sei que você me reconheceu, você não sabe o que aconteceu com você, você sabe que você foi para uma cirurgia e ele faleceu durante a cirurgia anestesiado. Quando ele saiu desse estado, né, porque a anestesia ela gera esse torpor, ele ficou desorientado e não entendeu o que aconteceu com ele. Quando ele me viu, porque ele perambulava pelo hospital, quando ele me viu, ele reconheceu, essa é a psicóloga que estava acompanhando ele. E o que aconteceu? Ele me seguiu e eu conversei com ele. Falei, olha, mentalmente, né, em oração, falei, eu sei que você está aqui, mas eu não posso te ver e você deve ter percebido isso, você deve estar se indagando o que aconteceu contigo. No capítulo aqui, nós vamos discutir que a gente não deve dizer para o espírito que desencarnou e que não sabe que desencarnou, não devemos dizer que ele partiu. Mas ali no caso, eu estava, né, acompanhando ele, ele sabia das condições e do risco de vir a desencarnar. Então eu expliquei para ele e pedi para que ele fizesse uma oração e pensasse em alguém muito querido que já tivesse partido antes dele, que pudesse ali vir acolhê-lo e que ia ficar tudo bem, desde que ele, né, se empenhasse em fazer esse pensamento e manter a tranquilidade. E no trajeto do hospital até minha casa são 15 minutos. Eu cheguei em casa completamente bem. Eu acredito que ele tenha ali, pelo vínculo comigo, pela relação de confiança que estabeleceu comigo no tratamento, porque captou os meus pensamentos e eu percebi, de certa forma, a presença dele, embora eu não escute, não veja, eu sinto no corpo, como eu falei, mas eu entendi o que estava se passando. Intuitivamente, os espíritos também nos orientam. Ele foi encaminhado, assim espero. Então é uma situação delicada, que eles, sem saber ou sem querer, eles buscam esse contato para ter uma explicação. Ou mesmo eles acham que estão tocando o dia a dia, como sempre fizeram, né? E algo estranho acontece porque ninguém responde, ninguém
parece os enxergar e com alguma orientação eles acabam percebendo a situação. Então é importante que eles não sejam ali, né, sofram assim um susto, né? É tratar com delicadeza, aprender a dar esse tipo de notícia. Então, trabalho mediúnico de desobsessão, a gente vai usar essa expressão obsessão, que não é intencional, mas gera um certo grau de perturbação. Então, essa situação do espírito não oferece grandes dificuldades ao dialogador. Então, aquele médium que se oferece para conversar com o espírito. Quando se manifesta em reuniões mediúnicas, porquanto ele não pretende fazer mal a ninguém, muito menos aos seus familiares. Simplesmente está pedindo socorro, às voltas com as suas angústias, como um náufrago que se agarra a uma tábua de salvação. Geralmente procuro fazê-lo sentir-se que está num hospital em tratamento, onde usamos o recurso da oração em favor dos pacientes. Então, quando eles se apresentam numa reunião mediúnica, eles perguntam onde estão. Então, olha, aqui é um hospital em que a gente vai te orientar, vai cuidar de você, você vai se sentir bem, como é que você está se sentindo. Todo esse trabalho que a gente chama de dialogador, né, é preciso muito estudo, né? Essa pessoa tem que estar realmente preparada para isso. Quando ele aceita, né, o espírito aceita a orientação, os resultados se fazem sentir de imediato. Foi o que eu falei, como eu senti de imediato ali no meu transcurso do hospital para casa, dando-lhe condições para ser atendido pelos mentores espirituais. Certamente, todos nós estamos amparados por mentores, nossos guias espirituais, amigos espirituais. Eles podem fazer o socorro, eles podem se apresentar e geralmente são espíritos familiares, né, no sentido de ser familiar, não de família, mas de que a gente reconhece, que a gente conhece aquela pessoa, ela é alguém geralmente de afeto, né, que temos alguma ligação de afeto. Um detalhe importante para o qual peço a atenção de leitores que dialogam com espíritos. Em entrevista à revista Reformador, em novembro de 2011, Arnaldo Rocha, que trabalhou largo tempo com Chico Xavier em reuniões mediúnicas, em Pedro Leopoldo, informou que ao habilitar-se a essa tarefa, recebeu de Emmanuel a seguinte orientação: nunca discuta com o espírito, nem lhe revele que desencarnou. Eu estou lendo um livro e eu pretendo fazer a leitura também em vídeo, embora não seja um livro de grandes discussões, mas é um livro emocionante e nós vamos entrar aí num período de celebrações do aniversário de Chico Xavier, né, lembrando sua obra, seu trabalho, e esse livro ele é maravilhoso. Eu pretendo, quando eu li, comecei a chorar muito, então tenho que ler esse livro, deixar chorar tudo que eu tenho direito para depois ler em vídeo. Mas o trabalho de Chico nessas reuniões mediúnicas, ele trabalhou em Pedro Leopoldo, depois foi para Uberaba, mas Emmanuel sempre ali ao lado dele, orientando e prestou esse tipo de informação. Não revele. Principalmente quando lidamos com espíritos rebeldes e agressivos, a primeira providência, sem dúvida, é ganhar simpatia, sem o que será impossível modificar suas disposições. Então, no caso que eu falei, como terapeuta, psicóloga daquele paciente, eu já tinha todo um trabalho de acompanhamento, ele já tinha criado um vínculo, um laço comigo, de confiança. Então, o que eu estava falando para ele, ele facilmente acatou, ele tomou como verdade. E como eu falei com ele, né? A forma que eu dialoguei mentalmente. Às vezes a gente precisa falar
como eu estou falando agora, usando dessa linguagem verbal e não pensamento, porque alguns espíritos estão muito materializados. Mas nesse caso eu fiz mental e percebi que havia ali um efeito que ele estava compreendendo, ouvindo pelo pensamento. Por outro lado, para ter ideia dos prejuízos causados ao espírito que não percebeu sua nova condição, imagine, caro leitor, qual seria sua reação se eu lhe informasse categórico: meu amigo, talvez ainda não tenha percebido, mas você morreu. Escafedeu-se. É claro que a gente não vai falar dessa forma, mas gera um impacto. A comunicação da morte, eu estou lendo isso em outro livro, né? Esse livro, Afinal, Porque Adoecemos, aqui fala sobre a morte e morrer, que é um livro escrito pela Kübler-Ross. Ele é um trabalho, Elizabeth, né? Elizabeth, tá aqui, capítulo 6. Um capítulo que foi bem trabalhado por esse autor. Esse autor é um médico, diretor da AME de Santos, Ricardo Salum. E nesse capítulo 6, A Morte e o Morrer, da Elizabeth Kübler-Ross, ela escreveu esse livro, esse título, A Morte e o Morrer, uma pesquisa que ela fez com pacientes em estado terminal, em que eles recebiam essa comunicação. Esse médico, ele percebeu a dificuldade dos médicos em comunicarem a morte de pacientes para os seus familiares. Não só a comunicação de que a pessoa tem uma doença incurável ou uma doença muito grave, dar a comunicação de que a pessoa tem câncer, por exemplo, é muito difícil, e avisar aos familiares que aquela pessoa faleceu, eles não tiveram como salvar, porque o médico acaba entendendo que o seu trabalho é salvar vidas e não cuidar. Existe essa diferença, a gente não pode brigar e, como ele fala, matar a morte. É preciso lidar com essa condição natural do ser humano, que encarnou e um dia vai desencarnar. Então é muito interessante a gente pensar nesse tipo de comunicação, como fazer. E o médium, ele tem que se preparar para isso, assim como os médicos precisam. Então, nas obras de André Luiz, há inúmeros relatos quanto ao cuidado que devemos ter neste particular. O livro Os Mensageiros reporta-se a jovem recém-desencarnada que em pleno necrotério apegava-se aos despojos carnais. Então ela estava ali no necrotério, seu corpo sendo velado, ela agarrada ali no corpo. O noivo amado, desencarnado, veio ampará-la, solícito, mas ela ficou em estado de choque, apavorada, como quem contempla um fantasma. Após aconselhar o noivo a afastar-se, Aniceto, o mentor espiritual que acompanhava André Luiz, explicou que a ausência de preparação religiosa gera situações dessa natureza. Entenda aqui religiosa como espiritual, de entender que quando nós morremos, na verdade é o corpo que morre e que há um espírito, que nós somos espíritos, e esse espírito sobrevive à morte. Pessoas que têm essa crença já fica mais fácil. Ela ali morreu, estava agarrada ao corpo, não estava entendendo que ela tinha morrido, né, o seu corpo, ela não tinha essa compreensão. Quando viu o noivo, que sabia que ele tinha morrido, ela ficou apavorada porque ela pensou que estou vendo gente morta. Ela não conseguiu se aperceber na mesma condição que ele. Então, é exatamente isso que acontece com a grande parcela dos desencarnados, que geralmente, ainda que professassem uma religião enquanto encarnados, viviam em função do imediatismo terrestre na base do comer, dormir, vestir, trabalhar, procriar, divertir-se. Então, o que ele quer dizer aqui? Que embora a gente diga, eu tenho tal religião, a gente não vive essa religião. Não coloca no nosso como filosofia de vida
por exemplo, o espiritismo, a filosofia ali, né, a doutrina, o que os espíritos ensinaram é para ser vivido, não é só para ser compreendido. A religião, ela deve servir para transformação em homens de bem, pessoas de bem. Se ela não está fazendo isso, ela não está fazendo o que deveria fazer. Nós precisamos ter uma relação com a religião que não é só ficar recitando prece, é viver aquilo que está sendo posto, a nossa ligação com Deus. Então, ao retornar à espiritualidade, todas as suas ideias, impressões, aspirações estão voltadas para a vida física. Quem está vivendo em função da matéria, dessa vida, dessa personalidade, quando volta à espiritualidade, continua. Então, são incapazes sequer de reconhecer que estão na dimensão espiritual. Estão tão apegados à matéria que eles têm as sensações físicas. Eles estão muito ainda, energeticamente, ainda muito densos, ainda muito apegados à matéria. Então, diante deles, é André Luiz quem reitera no livro Instruções Psicofônicas, transmitidas oralmente por Chico Xavier. Não fale da morte ao espírito que a desconhece, clareando-lhe a estrada com paciência, para que ele descubra a realidade por si próprio. Então, é preciso, como vocês perceberam, não é só como espírito, a gente precisa trabalhar a nossa visão da morte, o que é a morte, dentro da religião, dentro de qualquer filosofia né, que tenha esse cunho de nos conectar com a espiritualidade. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito de morte, compreender que a morte é do corpo, se preparar, viver a vida, sim, sem ficar com medo da morte. Não é viver com medo da morte, é viver a vida, mas preparado para a morte, porque é algo natural. Ela vai ocorrer em algum momento. E a ideia principal aqui é que a gente, diante de situações como essas, de espíritos que desencarnaram e que não sabem que desencarnaram, né, ter um trato, ter um cuidado. E aí fica também a dica para os profissionais, principalmente que é o médico que tem que dizer a respeito da morte para os familiares, que é um preparo para eles, mas principalmente para que a gente não tenha um entendimento que a morte é um fracasso. A morte, ela é algo natural, esperado, e que a gente deve fazer sim o trabalho de cuidar bem do nosso corpo físico, nosso instrumento de expressão aqui na Terra, para o engrandecimento do espírito. E assim, quando a gente regressar ao plano espiritual, estaremos mais conscientes e mais tranquilos. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, ajudando aquelas pessoas que colocaram certas questões lá nos grupos espíritas pelo Facebook. Também desejo que tenhamos um bom dia cheio de vida e com muita tranquilidade, muita serenidade. Se acontecer casos desses, perceberem, busquem orientação, busquem ajuda, mas se mantenham em prece. Precisamos manter essa prece, essa vibração para todos os entes queridos que já partiram, tá? Então, tenhamos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.